Vamos então agora ver os conceitos associados à teoria de adensamento. Então, a gente já calculou recalque, já sabe que o recalque é a combinação de 3 parcelas, tem uma parcela que é constante, tem uma parcela que é o coeficiente de compressibilidade e tem uma parcela que é a variação da tensão efetiva. Isso para o recalque de adensamento, né? E agora a gente vai ver como que esse recalque evolui ao longo do tempo. Então vamos lá, vamos lembrar, né, daquele modelo que a gente fez em que eu tinha um solo, esse solo era representado por uma mola e os vazios preenchidos por água. Então o recalque só vai acontecer se a mola puder comprimir, né, variar de altura. E a gente vai ver que, dependendo das condições de contorno, essa mola pode não variar de altura mesmo se eu colocar um carregamento. Então, o nosso exemplo é esse, quer dizer, se eu colocar uma força dividido pela área, vai ter um incremento de tensão vertical. Se por acaso a válvula estiver fechada, não vai acontecer nada com a mola, porque a mola representa a estrutura dos sólidos. Essa estrutura, ela muda, né, os grãos mudam de posição e para que os grãos ocupem o lugar da água, a água precisa ser expulsa. Então, num primeiro momento, se a gente pensar, né, a gente teria toda a carga sendo transmitida à água e depois, ao longo do tempo, com a drenagem, toda a carga, toda a tensão que foi transmitida à água vai ser transferida para a mola. Então, a mola vai comprimindo ao longo desse processo e, no final, atinge-se o recalque total, né? Dado pela compressibilidade da mola, pela carga aplicada e por constantes que podem diz respeito, eventualmente, à espessura da camada, né? Se a gente estiver trabalhando com coeficiente de compressibilidades dependendo da tensão de deformação. Então, seria, por exemplo, a expressão é H0 mv delta sigma linha. Né? Então, H0 é a espessura inicial, mv é a compressibilidade da mola, delta sigma linha é o incremento de carga que foi colocado na superfície do terreno. Então, o adensamento diz respeito a essa transferência do que inicialmente foi aplicado à água para a mola. Então, olhando para uma situação real, eu tenho aqui uma camada de argila de baixa compressibilidade e de baixa permeabilidade. Acima dela eu tenho uma camada de areia, abaixo dela eu tenho uma camada de areia. O que acontece de cara? Quer dizer, quando a gente divide o comportamento do material da areia para um solo argiloso, quer dizer, um material granular para um material argiloso, a primeira coisa que a gente diz é o seguinte: olha, o material granular é menos compressível porque um grão vai tocar no outro diretamente e esse material tem uma permeabilidade infinitamente maior do que a permeabilidade de um solo argiloso. Então, o solo argiloso ele comprime mais, né? Ele tem uma possibilidade de mudança relativa entre as partículas, né? É mais fácil a partícula se movimentar e a permeabilidade dele é muito menor, né? De um solo argiloso. Então, se a gente carrega um depósito com essas características, eu apliquei aqui um ΔQ, né? O nível d'água coincide com a superfície do terreno, eu fui e apliquei essa carga aqui. O que vai acontecer ao longo de toda a camada? Né? Aí a gente vai pensar, bom,
eu vou gerar poro-pressão ao longo de toda a camada. Vamos imaginar que isso aqui é um carregamento infinito, então é isso que vai acontecer. Eu vou gerar excesso de poro-pressão em toda a profundidade correspondente à carga que foi aplicada, né? A tensão vertical aplicada. O que acontece com esse excesso de poro-pressão na camada arenosa? No que ele gera, ele dissipa instantaneamente, porque a permeabilidade da areia, né, de uma camada drenante, é muito alta. O que acontece na camada argilosa? O que vai acontecer é que ele vai gerar o excesso de poro-pressão. Aqui a gente está mostrando, né, essa distribuição de poro-pressão, e essa distribuição de poro-pressão, ela vai dependendo da abertura da válvula, ela vai escapar, então, de uma forma muito mais lenta. Então, a gente pode dizer que nessa camada de argila aqui, eu tinha uma variação da tensão, essa distribuição, deixa eu ver aqui. Essa distribuição é de tensão total, né? Então, eu tenho gama vezes a profundidade, aqui a profundidade D, gama vezes a profundidade, né? E aqui está a profundidade D mais H. Então, assim que a gente põe o carregamento, gera-se um incremento de tensão, né? Toda a carga, eu carreguei, então houve um incremento de tensão total, e todo esse incremento de tensão total foi transferido para a água, porque essa camada, a drenagem dela é muito lenta. Ao longo do tempo, a água vai drenar e no final, né, de um período, todo o excesso de poro-pressão gerado vai ser transferido, então, para a mola. Então, se eu olhar em termos da mola, que seria a tensão efetiva, qual é a variação da tensão efetiva inicial? Nenhum, porque toda a tensão foi para a água. O que vai acontecer? A tensão efetiva vai crescendo à medida que a poro-pressão, ou o excesso de poro-pressão, vai diminuindo. O que vai acontecer com o recalque? O recalque varia em função da variação da tensão efetiva. Na medida que a tensão efetiva está variando, o solo está recalcando, então o índice de vazios vai diminuindo ao longo do tempo. Então, o que a gente precisa saber aqui, né? Ok, eu quero saber em quanto tempo esse recalque vai acontecer, né? Então, o que afeta o tempo? Esse tempo vai depender da quantidade de água que vai sair e vai ser inversamente proporcional à velocidade. Quer dizer, se eu estiver numa areia, a velocidade é tão grande que esse tempo é praticamente desprezível. E aí, o que tem a ver, né? Quer dizer, a velocidade, essas duas parcelas, elas podem ser traduzidas em termos de quê? Né? Então, aqui, se a gente falar da velocidade, se eu olhar para a lei de Darcy, a velocidade é K vezes o gradiente, a permeabilidade vezes o gradiente. Então, pela lei de Darcy, né, eu poderia substituir aqui como sendo a permeabilidade vezes o gradiente hidráulico. O gradiente hidráulico é a diferença de carga dividido pela distância. O que gera essa diferença de carga? É o carregamento. Então, eu posso dizer que o gradiente ele vai ser proporcional a essa variação de carga que eu apliquei, dividido pela distância que a água vai ter que percorrer. Tá? Com relação ao volume de água que vai sair, ele vai ser proporcional à carga, né? Se eu não tiver carga, não tem volume. Então, a carga que entra, né, como uma medida desse volume,
Vai depender da espessura da camada, se a camada for muito espessa ou pouco espessa, né, o volume vai ser maior ou menor, e vai depender da compressibilidade, porque se a mola for muito rígida, independente da espessura da camada, né, a gente vai ter uma compressibilidade menor, né, uma variação de altura menor, portanto, um recalque que vai ser, inclusive, menor, e o tempo, então, vai depender disso. Se eu tiver que comprimir muito ou comprimir um valor maior ou menor, o tempo, então, vai ser proporcional. Então, se eu juntar essas parcelas, eu tenho, então, que o tempo depende da carga que foi aplicada, da espessura e da compressibilidade. Estou chamando isso aqui de M. E ele vai ser inversamente proporcional à permeabilidade e o gradiente, que vai ser a carga dividido pela a altura, né, da camada, porque vai ser a trajetória que a água vai ter que fazer para sair, né? Então, olhando para cá, eu posso cortar a carga com essa carga aqui. E eu vou ver que o tempo vai depender da espessura ao quadrado, da compressibilidade e da permeabilidade. Então, aqui já tem uma questão interessante. Se eu olhar qual é o tempo numa argila e qual é o tempo numa areia. Então, a areia é muito mais permeável que a argila. Então, se eu disser, olha, a permeabilidade da areia é 10 a 4 vezes a permeabilidade de uma argila, né? E eu sei que a compressibilidade da areia é muito menor do que a compressibilidade da argila. Então, se eu disser, olha, a compressibilidade da areia é 5 vezes menor do que a argila, se eu substituir, né, aqui nessa expressão, eu vejo que o tempo, para uma mesma espessura, o tempo de uma areia é uns 50.000 vezes menor do que o tempo da argila. Então, a primeira conclusão que a gente vê é o seguinte, olha, estudar densamento, esse tempo que leva para o processo, né, de transferência acontecer, não se justifica em areias. Então, a gente vai dizer, olha, na areia o tempo é sempre instantâneo. Então, esquece a areia para a gente estudar esse processo de adensamento. Então, é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que o tempo que leva esse processo, ele não depende da carga. Então, se eu for construir uma casinha de cachorro, né, ou colocar uma sobrecarga equivalente a uma casinha de cachorro, ou colocar uma sobrecarga equivalente a um prédio de 10 andares, o tempo que o processo vai levar é o mesmo. Ele não depende da carga, mas o recalque é diferente, né? Porque o recalque depende da carga, mas a evolução do recalque não vai depender da carga. Como que ele vai acontecer ao longo do tempo depende das propriedades de fluxo, né? Como é que é a permeabilidade desse solo, né? Como é que é a compressibilidade da mola e principalmente a espessura da camada. Então, daqui a gente até já tira uma outra conclusão, que se eu disser assim, olha, o que eu posso fazer? Eu calculei um tempo que vai levar para acabar o recalque de um determinado projeto e esse tempo é muito grande. O que eu podia fazer para reduzir esse tempo? Aí a gente olha e vê, olha, o tempo é proporcional à espessura. Então, se eu diminuir um pouco a espessura desse depósito, eu vou acelerar esse tempo, né? E a espessura diz respeito ao quadrado, né? Vai ser a espessura ao quadrado. Então, eu vou acelerar bastante o tempo que leva o adensamento. Então, até de certa forma, né, o conceito de drenos, a gente quando quer
acelerar, uma das técnicas de aceleração dos recalques é a gente colocar dreno. Isso é, o dreno nada mais é como se a gente colocasse elementos para a água drenar mais rápido. Então, a distância que a água tem que percorrer, ela é menor do que se não tivesse dreno. Então, se eu diminuir essa distância, eu acelero bastante o recalque. E a gente vai ver que a gente vai calcular tempos significativos e a gente realmente, em muitas situações, vai propor medidas para acelerar o recalque ao longo do tempo, principalmente quando a gente está trabalhando com os solos argilosos, tá? Então, como que eu vou estudar o tempo de recalque? Então, o tempo vai estar associado ao quê? A drenagem, a água tem que sair, né? Então, qual é a equação que trata da questão do fluxo? A gente tem uma equação de fluxo, né? Que a gente já viu em solos 1, que regula como que a água flui através de um solo. Então, aqui no caso, a gente está mostrando a equação de fluxo unidimensional, né? Porque quando a equação é tridimensional ou bidimensional, eu vou ter o termo nas três direções, aqui à esquerda. No caso aqui, a gente tem o termo somente na direção Z, na direção vertical. Então, aqui tem a permeabilidade na direção vertical vezes, né, a segunda derivada da carga total em função da distância. Então, esse é o lado esquerdo dessa equação. E aqui tem o lado direito dessa equação, que aparece o índice de vazios, aparece a variação, né, a derivada do grau de saturação em relação ao tempo, e aqui a derivada do índice de vazios em relação ao tempo. Quando a gente viu lá em solos 1, né, a gente viu uma situação em que o grau de saturação não variava com o tempo. Então, se eu tiver a água fluindo num solo saturado, né, o fluxo de água não altera o grau de saturação. Então, se o grau de saturação é constante, o solo está saturado o tempo todo, né? Então, essa variação do grau de saturação é zero, né? Ele não varia com o tempo. Então, com isso, a gente já reduz essa equação para uma equação um pouquinho menor, né? Então, aqui a gente só tem a variação do índice de vazios em relação ao tempo, né? E quando a gente estava estudando em solos 1, fluxo unidimensional, a gente também estudou situações em que a gente dizia que esse índice de vazios não variava em função do tempo. Como que pode ser? O índice de vazios variar em função do tempo significa que a gente tem recalques de expansão, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma situação em que a água está passando o tempo todo numa condição saturada e ela não altera o volume da onde ela está passando, então essa parcela do índice de vazios também vai zerar. Então, eu passo a ter uma equação que vai ser igual a zero, então a gente resolvia, para o caso de fluxo unidimensional, essa equação que dava uma reta, né, a distribuição de carga total em função da distância, né, da profundidade, ou da distância percorrida, dava uma reta. Agora, o nosso problema é um pouco diferente, porque no nosso problema a gente tem recalque, a gente tem variação do índice de vazios com o tempo. Então, a gente não vai poder zerar essa parcela aqui, tá certo? Então, eu acabo chegando numa equação, né, que é essa equação aqui, em que a gente diz que a equação de fluxo unidimensional
considerando as variações de volume, é dada dessa forma. Por que a gente está falando de fluxo unidimensional? Porque o exemplo ou a situação que a gente está estudando é essa situação aqui. Então, eu tenho um carregamento infinito que vai ser colocado sobre, né, um perfil. Eu tenho aqui a camada que é mais compressível, que os recalques vão ser significativos. Então, vamos dizer, os recalques gerados por essa camada, elas vão determinar o comportamento, vamos dizer, do projeto. Ele vai ser basicamente associado a essa compressibilidade dessa camada. E o fluxo que vai acontecer aqui, quer dizer, na hora que eu carregar, a água vai drenar para cima ou vai drenar para baixo. Então, a gente vai ter uma situação de fluxo unidimensional, né? Então, sempre quando eu tenho um carregamento infinito, esse fluxo necessariamente vai ser unidimensional. Ele vai se movimentar em direção às regiões drenantes, né? Então, se eu tiver a camada drenante em cima e a camada drenante embaixo, vai fluir nessa direção, nas duas, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então, vamos lá. Então, se a questão que define a equação de fluxo é essa, eu agora tenho que mexer nessa equação para eu trazer para a nossa realidade. A gente está falando de recalque. Então, aqui tem recalque, aqui não tem recalque em lugar nenhum. Então, vamos falar de recalque. Então, o que gera a variação do índice de vazios? Gera a variação do índice de vazios porque a gente carregou, né? E dependendo da compressibilidade, eu chego num número ou numa magnitude de índice de vazios. Então, eu vou pegar e vou substituir essa parcela de índice de vazios pela compressibilidade. Mas aqui é a variação do índice de vazios no tempo e a compressibilidade é a variação do índice de vazios com a tensão efetiva. Então, se a gente usar a regra da cadeia, né, a gente facilmente transfere, né, ou transforma esse termo, né, nesse termo aqui. Então, a variação do índice de vazios em relação ao tempo, ele vai ser transformado nesse termo. E aqui a gente já começa a se aproximar do nosso problema, porque a gente entra com a compressibilidade, o que variou da tensão efetiva ao longo do tempo. Agora a gente vai mexer do lado esquerdo da equação. Então, para mexer do lado esquerdo, aliás, antes de mexer do lado esquerdo, vamos transformar isso aqui, né, no excesso de poro-pressão. Porque eu não sei, inicialmente, o que acontece? A gente carrega, toda a carga vai para a água e depois ela vai para os sólidos. Então, eu posso transformar, né, essa variação da tensão efetiva ao longo do tempo, né, substituindo pela equação da tensão efetiva. A tensão efetiva é a tensão total menos a poro-pressão. Isso aqui é a poro-pressão. E essa poro-pressão é dada por a poro-pressão inicial mais o incremento de poro-pressão. Então, a derivada da tensão efetiva em relação ao tempo vai ser a derivada de cada um desses termos aqui, né? Então, aqui tem a derivada da tensão total, quer dizer, o carregamento que eu apliquei em relação ao tempo, a derivada da poro-pressão inicial em relação ao tempo e a derivada da variação dessa poro-pressão ou a derivada do excesso de poro-pressão em relação ao tempo. Então, aqui nessa equação, né, tá certo, o carregamento foi colocado ao longo do tempo. A poro-pressão inicial, ela é poro-pressão inicial em equilíbrio, ela não varia com o tempo. E aqui o excesso de poro-pressão varia com o tempo, tá? Então, isso aqui é zero. Então, eu só vou ter esse termo e esse termo aqui que vão entrar nessa equação
substituindo a variação da tensão efetiva, tá? Então, agora a gente vai começar a mexer do outro lado da equação. Então, aqui eu tenho carga total. O que é a carga total? É a carga de elevação mais a carga de pressão. Aqui tem a carga de pressão, que é a poropressão total, dividido pelo peso específico da água. Então, eu vou ter que derivar, né, 2 vezes essas parcelas aqui. Então, se eu derivar 2 vezes, né, cada uma das parcelas, essa primeira parcela, que é a carga total, é a carga de elevação, a derivada da carga de elevação em relação à elevação vai ser 0, né? A derivada da poropressão inicial em função da profundidade, a poropressão ela é uma reta, né? Ela varia linearmente com a profundidade, então a segunda derivada dela também vai ser 0. E aí eu tenho então somente a terceira parcela, que realmente ela vai ter a segunda derivada com relação à profundidade. Então, com isso eu mexi, né, do lado esquerdo da equação. Aí o que a gente vai fazer? Aqui nesse lado esquerdo eu tenho permeabilidade, peso específico da água, eu tenho aqui a compressibilidade e índice de vazios. O que a gente vai fazer é juntar todo mundo. Então, eu vou pegar todos esses caras e juntar todos aqui na frente. E vou chamar isso aqui de coeficiente de adensamento. Então, eu vou dar chamar isso de um parâmetro, né? Que aqui é a permeabilidade, 1 mais índice de vazios, né? A compressibilidade vai vir para o denominador e o peso específico da água. Então, isso vai ser chamado de coeficiente de adensamento e é dado por esse parâmetro aqui. E o que tem aqui dentro do coeficiente de adensamento? Aqui tem a permeabilidade, né? E aqui tem o denominador é a compressibilidade. Então, isso aqui lembra aquela análise de tempo que a gente falou. Não, quanto maior a permeabilidade, mais rápido é o processo. Quanto menor é a compressibilidade, mais rápido é o processo. Então, o coeficiente de adensamento, ele juntando esses parâmetros, ele vai dar uma medida da velocidade do processo de adensamento. Quanto mais rápido, né? Quanto maior o coeficiente de adensamento, mais rápido vai ser esse processo de adensamento. Então, pronto. Então, a gente substituiu isso aqui por um CV e a gente chegou nessa equação. Tá? Essa equação, ela tem 2 termos, né? Ela tem um termo do excesso de poropressão com a profundidade, o excesso de poropressão em relação ao tempo e a carga em relação ao tempo. Se a gente conseguisse, né, transformar isso aqui, se a gente conseguisse transformar essa equação numa equação desse tipo, quer dizer, se eu conseguisse eliminar essa parcela, que é a variação da tensão com o tempo, e eliminar esse termo CV, se eu chegasse nessa equação aqui só, eu conseguiria ter uma solução exata para essa equação. Então, eu conseguiria ter uma solução que desse o excesso de poropressão numa determinada profundidade, num determinado tempo. Então, o que a gente vai fazer é tentar chegar, né, eliminar esse termo de CV e esse termo aqui. Então, para eliminar esse termo da carga, isso aqui significa assim, eu carrego, como é que é o meu carregamento em função do tempo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai dizer é o seguinte, olha, esse carregamento é instantâneo. Isso aí, eu venho com carregamento de helicóptero e coloco sobre a superfície do terreno e ele vai carregar instantaneamente. É claro que essa hipótese não é correta, né, do ponto de vista prático, né? Qualquer carregamento ele vai ser
construído ao longo do tempo, mas o que o Terzaghi propôs é o seguinte: vamos fazer isso, vamos esquecer esse carregamento ao longo do tempo e depois a gente corrige. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esquecer essa parcela. Então, já estou chegando naquela ideia de ter, né, de reduzir isso aqui, para reduzir essa equação para uma equação mais simples. Então, como que eu vou conseguir eliminar esse CV? Então, agora a questão é eliminar o CV. Então, cadê? Por que isso aqui não... Eu quero tirar. Então, a gente tem que eliminar agora esse CV. Então, como é que eu vou fazer para eliminar o CV? Né? Então, o que ele propôs é que a gente fizesse uma mudança de variável. Então, eu vou gerar uma variável, duas variáveis que não existem ainda. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou imaginar, eu vou criar uma variável que, ao invés de ser z pequeno, que é a profundidade, é chamada de z grande, e esse z grande é a profundidade dividido por uma variável chamada HD, comprimento de drenagem. Aí eu vou criar uma outra variável chamada fator tempo. Isso é, ao invés de ser tempo, eu vou criar uma variável chamada fator tempo, e essa variável é definida por essa expressão, que é o CV, coeficiente de adensamento, vezes o tempo, dividido por esse comprimento de drenagem ao quadrado. O que é esse comprimento de drenagem? O comprimento de drenagem ele é definido pela maior distância que a água vai percorrer. Então, naquele nosso exemplo, que a gente tinha areia em cima e areia embaixo, a água vai fazer o quê? Uma partícula de água nessa situação, nesse ponto aqui, ela vai drenar para cima. Uma partícula de água aqui vai drenar para baixo. Aqui, no centro da camada, a gente vai ter uma situação que a gente pode dizer assim, isso aqui é uma superfície impermeável, porque não vai existir a água cruzando essa camada. A água, toda a metade superior vai para a camada de areia superior e toda a metade inferior vai para a camada de areia inferior. Então, qual é a maior distância que a água vai ter que percorrer? Então, vai ser metade da espessura da camada. Então, a gente vai simplesmente passar a trabalhar, ao invés de trabalhar com profundidade, então aqui é o topo da camada, o Z igual a 0 no topo da camada. Qual é o fator de profundidade? Vai ser Z igual a 0 dividido pela metade da espessura da camada, que é 2H sobre 2 vai ser H. Se eu for na base da camada, qual é o Z da base da camada? A base da camada tem uma espessura H0. Então, qual é o fator de profundidade? O fator de profundidade vai ser H0, porque eu estou no Z igual a H0, dividido pelo comprimento de drenagem, que é H0 sobre 2. Então, vai ser 2. Então, o fator de profundidade, quando eu tenho a drenagem no topo e na base, ele varia de 0 até 2. Então, o centro da camada significa que o fator de profundidade é igual a 1. Então, essa é uma situação. Qual é a outra situação? A outra situação é quando eu tenho uma camada drenante em cima, né? A superfície, por exemplo, se eu tiver a superfície do terreno aqui, toda a superfície do terreno, a água sai, drena sem menor problema.
Então, aqui é a superfície do terreno ou uma camada drenante. E aqui na base eu tenho uma material impermeável, quer dizer, uma permeabilidade muito mais baixa. Então, qual é o comprimento de drenagem? Então, para uma camada desse tipo, em que a água não pode drenar, né, para a camada subjacente, o comprimento de drenagem é a espessura da camada. Então, para essa condição, né, para Z igual a 0 vai ser 0, mas para Z igual a H vai ser H dividido por H, então vai ser igual a 1. Então, sempre quando eu tenho uma superfície que não permite drenagem, quer dizer, sempre como tem uma superfície impermeável, porque a água não passa por ela, o fator de profundidade é igual a 1. Tá? Então, o que ele fez foi criar essas duas variáveis. E o que ele vai fazer é pegar essa equação e transformar, né, em vez de ser o excesso de poropressão em relação à profundidade, vai ser transformado em relação ao fator de profundidade, e o excesso de poropressão em relação ao tempo, ele vai ser transformado em fator tempo. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba naquela equação simplificada, né, que a gente tirou o CV daqui e tirou isso aqui, tirou o incremento da carga com o tempo, e a gente então tem uma solução exata. E aqui está a solução exata, quer dizer, eu posso calcular o excesso de poropressão em função do fator de profundidade, em função do fator tempo. Então, para qualquer instante, eu posso calcular o fator tempo. Em qualquer posição, eu posso calcular o fator de profundidade. E, então, a partir dessa definição, calcular o excesso de poropressão naquele ponto, naquele instante. Então, aqui tem um problema que se resolve em série, né? Aqui está o delta U0, é o excesso inicial de poropressão. Esse A é um contador, né, da série, que é dado aqui, né? E aqui tem o A, né, o fator de profundidade, é elevado ao quadrado vezes o fator tempo. Tá? Então, isso aqui é uma solução real. Como é que essa solução, graficamente, a cara dela? Então, se a gente olhar para esse problema, né, que é aquele problema inicial que a gente viu, eu tenho uma camada drenante, outra camada drenante. Na hora que a gente carrega, a gente faz um incremento de tensão vertical. Como isso aqui, esse carregamento é infinito, toda essa carga é transferida para a água e depois ela vai ser dissipada e transferida, então, para a tensão efetiva. Então, qual é o valor do ΔU no tempo zero? Assim que a gente põe o carregamento, lembra que esse carregamento veio de helicóptero e vai ser lançado na superfície. Então, assim que a gente põe o carregamento, a mola se comprime? Não, a gente lembra daquele modelo da mola. A mola não se comprime, todo o incremento, todo o ΔU, né, foi mobilizado e o valor dele é a própria carga aplicada. Então, no tempo zero, todo mundo ganhou um ΔU. Então, esse valor, né, essa distância aqui, é o ΔU inicial. É o ΔU, né, inicial, ele é dado por isso aqui. Isso aqui é o ΔU inicial, ele vem daqui até aqui, né? Aí, com o tempo vai passando, o que vai acontecer? A água começa a drenar e vai sendo transferida para a tensão efetiva.
que acontece com a parcela de água que está, né? Eu tenho uma parcela aqui. O que acontece com essa parcela? Ela drena, todo mundo que está perto aqui da drenagem, a drenagem é muito rápida. Então, aqui, a drenagem acontece bem rapidamente. Qualquer ponto mais interno, a drenagem, né, vai levar mais tempo para acontecer. Então, os pontos mais internos, eles vão levar mais tempo para saírem, né? Os excessos de poropressão serem transmitidos. Então, se a gente imaginar, a gente tem assim, qual é o excesso inicial? Bom, inicialmente, o excesso de poropressão é dado por isso aqui, né? Todo mundo, vamos colocar todo mundo vai ganhar o mesmo valor do excesso inicial. Assim que a gente, que começa a dissipação, o incremento de poropressão que está aqui nessa região superficial, ele é rapidamente dissipado. Então, esse ΔU aqui, perto da drenagem, né, das camadas drenantes, ele rapidamente é transferido para a mola. Então, com o tempo, né, eu tenho situações que com o tempo ele vai fazendo assim. Deixa eu tirar isso aqui. Eu tenho coisas que vão fazendo assim, né? O processo, ele vai, com o tempo, vai caminhando e as curvas, né? Em cada instante, quer dizer, no instante inicial ela estava aqui, né? E assim que o tempo, logo em seguida, zerou o excesso de poropressão nas duas extremidades, e na medida que o tempo vai passando, essa curva vai caminhando até que todo o excesso de poropressão seja dissipado. Então, se a gente pegar num determinado instante, eu tenho essa curva, e essa curva representa o quê? Representa que essa parte interna é o excesso que ainda vai ser dissipado, e essa parte aqui é a parcela que já foi transferida para a tensão efetiva. Tá certo? Então, o que a gente vai ver é que é muito interessante a gente olhar isso graficamente, que a gente, ao longo do tempo, eu tenho um excesso inicial, né, que vai ser muito, muito grande, né? Eu vou ter um excesso inicial que vai, né? Ai, desculpe. Nosso excesso inicial é dado por uma situação dessa, porque aqui rapidamente ele zera, e com o tempo esse excesso então vai sendo dissipado, e tudo que está dentro da curva representa o excesso que ainda existe. Tudo que está fora da curva representa o excesso que já foi dissipado. Tá certo? E aí a gente volta e fala, bom, então eu resolvi o problema de adensamento, eu usei a equação de fluxo, eu transformei a equação de fluxo de um jeito que a gente estava, assim, nós estamos falando de recalque, como é que esse recalque evolui ao longo do tempo, né? Então a gente deu uma alteração, mudou a cara da equação para ficar mais próximo do que a gente está falando, né? Mas ainda estou longe, eu quero saber como que o recalque evolui ao longo do tempo, né? Então, essa é a minha pergunta, como é que esse recalque evolui ao longo do tempo? Então, quando a gente olha para isso, eu vejo aqui já uma indicação.
A minha indicação é, olha, toda essa área aqui, né, significa que todo esse pedaço já foi transferido para a mola. Todo esse pedaço aqui, ó. Isso aqui já virou, já foi transferido para a mola. E esse pedaço aqui ainda não foi transferido para a mola, né? Então, esse que eu quero saber, como é que o recalque evolui ao longo do tempo. Então, eu tenho que olhar não para o excesso de poropressão, eu tenho que olhar para como que a tensão efetiva variou. Então, olhando para isso, repara que dependendo da profundidade, a tensão efetiva varia diferente. Então, se eu tiver aqui, a tensão efetiva variou instantaneamente, né? Aqui a tensão efetiva, a variação é diferente, aqui é diferente e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu vou falar, que eu vou fazer é o seguinte, eu quero falar de recalque. O recalque diz respeito à variação da tensão efetiva. Então, ao invés de escrever essa equação, né, ou trabalhar qual é o excesso de poropressão num determinado tempo, numa determinada profundidade, eu quero saber qual é a variação da tensão efetiva num determinado tempo, numa determinada profundidade. E como é que eu vou calcular essa variação? É só eu pegar o excesso total e diminuir desse valor aqui. Então, a gente define a porcentagem de adensamento, né, como sendo a diferença, né, o excesso inicial menos o que ainda tem, dividido pelo excesso total, né? O quantos por cento de adensamento naquela camada já aconteceu. Então, se eu olhar para essa camada aqui, ó, aqui é 100%. Eu diria que, sei lá, 60% já aconteceu. Como é que eu vou calcular 60%? Vai ser o delta sigma linha, né, dividido pelo delta U total. Né? Qual é o delta sigma linha? É o delta U total, menos esse delta U, que eu sei calcular, dividido pelo delta U total. Então, a porcentagem de adensamento, ela dá para a gente o quanto que já adensou, né? O quanto que já foi transferido para a mola ao longo da profundidade e ao longo do tempo. Então, a forma da curva é muito semelhante àquela forma da curva que a gente está vendo aqui. Então, o que acontece? Um tempo inicial, ela está aqui, e na medida que o tempo vai passando, o delta U vai dissipando. Isso vale tanto para delta U quanto para delta sigma linha, né? Quer dizer, o inverso é a mesma forma de dissipação. Então, aqui a gente tem, para cada tempo, né? Então, a solução dessa equação, isso aqui tem uma equação que você tem a equação analítica está aqui, e aí o que a gente faz normalmente é usar a solução gráfica. A gente chama essas curvas de isócronas. Então, o que é a solução gráfica? A gente pegou um fator tempo fixo, a gente fixou o fator tempo, então, por exemplo, aqui é 0,05, então, e desenhamos qual é a porcentagem de adensamento ao longo da profundidade para o fator tempo 0,05. Ao invés da gente trabalhar profundidade, né, a gente está trabalhando fator de profundidade. Então, a nossa camada está aqui, o fator de profundidade varia de 0 até 2, se eu tenho dupla drenagem. Se eu tiver drenagem simples, o fator de profundidade varia de 0 até 1. E aí eu tenho aqui, olha, aqui estão as curvas,
ao longo do tempo. Então, para cada tempo, né, o fator de profundidade é CV vezes o tempo dividido pelo comprimento de drenagem. Então, isso significa que a cada tempo, o tempo está aumentando, então essa porcentagem de adensamento vai aumentando. Então, no eixo aqui, eu tenho a porcentagem de adensamento. Então, por exemplo, para o fator tempo de 0,2, a gente está com essa curva aqui. Deixa eu pegar a curvinha aqui, ó. A gente está com essa curva aqui. Então, o que ela está dizendo? Olha, na profundidade 0, no fator de profundidade 0, 100% da porcentagem do adensamento aconteceu. No fator de profundidade 1, né, quer dizer, no centro da camada, 24% de adensamento aconteceu. Quer dizer, 24% do excesso inicial já se transferiu para a mola, enquanto, né, que o restante aqui, que seria então 76%, ainda é excesso de poro-pressão. Tá? Então, ela diz para a gente como é que é, né, como é que essa porcentagem de adensamento, como é que a transferência acontece ao longo da profundidade. E ela varia bastante ao longo da profundidade. Então, se eu tiver, né, a drenagem dupla, eu vou ter os dois lados, né? Quando eu tenho drenagem dupla, eu vou de 0 até 2. Quando a gente tem drenagem simples, a gente só olha para metade desse gráfico aí. Aí tem uns aspectos interessantes do gráfico que diz o seguinte, olha, a gente consegue ver como é que o fluxo acontece ao longo do tempo, né? O gradiente hidráulico que define o fluxo, né? A água só anda se tiver uma diferença de carga total. Então, a velocidade com que ela anda, né, naquela distância, uma diferença de carga total numa determinada distância define o gradiente hidráulico. Então, se eu pegar qual é a diferença de carga total, né? A carga total se define como a elevação mais a carga de pressão, né? Então, o que está variando? Quem variou foi a poro-pressão. Então, de fato, a variação que existe é a variação da carga de pressão, quer dizer, a variação de carga total se dá em virtude da variação da carga de pressão. Ok, então a carga de pressão é dada por quê? A carga de pressão é a poro-pressão, né, inicial, mais o excesso de poro-pressão que está variando o tempo todo. Então, quem é que está variando? Não é a poro-pressão inicial. Então, eu posso dizer que a variação de carga total é a variação que acontece nessa poro-pressão, né, nesse excesso de poro-pressão que está variando o tempo todo, dividido pelo peso específico da água. Se eu olhar para a distância e transformar a distância, né, em fator de profundidade, então a variação, né, ou a distância vai ser o fator de profundidade vezes o comprimento de drenagem, né, porque por definição o fator de profundidade é a profundidade dividido pelo comprimento de drenagem. Então, se eu juntar essas duas coisas e substituir na expressão da porcentagem de adensamento, a gente acaba observando que o gradiente hidráulico é dado por essa expressão. É o excesso inicial de poro-pressão, que para carregamento infinito é a carga, dividido pelo peso específico da água, comprimento de drenagem, e aqui aparece a variação da porcentagem de adensamento em relação à distância percorrida
mas definido em termos de fator de profundidade. Vamos resumir isso aqui. Isso aqui, ΔU, ΔZ, é uma tangente, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, aqui tem o ΔU, ΔZ. Então, isso aqui é uma tangente à curva, multiplicado por uma constante. Então, a gente pode ver que o gradiente, se eu pegar uma determinada profundidade, o gradiente tem uma tangente aqui nesse instante, e na medida que o tempo vai passando, esse gradiente ou essa tangente vai diminuindo, né? O ΔU em relação ao ΔZ vai diminuindo. Então, a velocidade com que a água sai, ela é mais rápida no início do que no final, né? Essas inclinações são são mais acentuadas nas curvas iniciais do que nas curvas finais. E a outra coisa, se eu olhar para uma única curva, né, por um tempo, a inclinação perto, né, da drenagem, ela é mais importante, né, ou mais acentuada do que a inclinação quando a gente vai chegando na região central. Então, duas coisas. Por o mesmo tempo, o fluxo é mais rápido perto das drenagens, porque essa inclinação é maior, e na parte central ele é mais lento. Para uma mesma posição, a velocidade diminui ao longo do tempo. Então, mas de uma forma geral, se a gente olhar, a velocidade vai diminuindo ao longo do tempo. Então, o início do processo de drenagem é mais rápido e o final vai sendo mais lento. Então, não é à toa que a gente desenha, né? Como é que o recalque evolui ao longo do tempo? Como é que esse recalque evolui ao longo do tempo? A nossa representação do recalque ao longo do tempo, a gente representa como uma coisa que vai fazendo assim, né? Aqui é o recalque e aqui é o tempo. Então, inicialmente, o recalque vai sendo rápido. Depois, o recalque a evolução dele vai diminuindo, vai sendo menos acentuada. Então, a curva recalque-tempo, né, ela tem uma cara desse tipo. Ela é mais rápida no início e mais lenta no final. Tá certo? E aí, para a gente olhar, e a gente volta para uma nossa pergunta. Ok, qual é a minha pergunta? Como o recalque evolui ao longo do tempo? Essa é a pergunta. Então, quando eu comentei a porcentagem de adensamento, como que essa porcentagem evolui ao longo do tempo, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que ao longo da espessura da camada, né, a transferência ela vai se dando ao longo da espessura. Então, na região superficial, a dissipação foi rápida, mas nessa região central, a dissipação vai acontecendo de uma forma lenta. Como que isso resulta na superfície, né? Se a gente imaginar que aqui dissipou, quer dizer, aqui já teve toda a transferência e aqui só teve uma parte da transferência, como que isso repercute na superfície em termos de recalque? E aí a gente, para ver como que isso faz, o que a gente tem que olhar? A gente, observando uma camada, aqui a gente colocou uma camada de dupla drenagem,
né? Porque a água tanto pode ir para baixo quanto pode ir para cima. Quando eu olhei um tempo qualquer, tudo que está dentro desse tempo significa o excesso que ainda vai ser dissipado. Tudo que está fora significa o que já foi transferido para a tensão efetiva. Então, se eu olhar para cá, né, eu tenho assim, olha, nessa região superficial, aqui corresponde a 100%, aqui corresponde, sei lá, 60%. Então, nessa região aqui, nessa camadinha, na média, né, a média está entre 60% e 100%, na média 80% foi dissipado. Como é simétrico, né? Aqui da ordem de 80% foi dissipado e daqui da ordem de 80% foi dissipado. Então, aqui 80% e aqui 80%. E nessa região? Bom, nessa outra camadinha, né? Aqui era 60%, aqui é 40%. Então, nessa outra região, varia de 60% a 40%. Então, na média, né, eu posso dizer que, sei lá, 50% foi dissipado aqui e 50% foi dissipado aqui. Então, como que isso vai refletir na superfície? Então, isso significa como se a gente tivesse separado, né, toda a camada em molinhas independentes. Então, eu tenho que nessas duas camadas extremas, né, foi 80% que a molinha vai recalcar, né, vai variar. Nessa aqui é 80%, nessa aqui é 50% e nessa aqui é 50%. Então, o recalque na superfície, ele seria dado pela soma de todos os recalques acontecidos ao longo da profundidade. Então, se eu somasse o quanto que cada molinha variou, eu teria, então, o recalque na superfície. Então, para calcular isso, basta que a gente calcule a integral, né? Essa área aqui é uma área que ainda vai ser dissipada, e essa área aqui fora é a área que já foi dissipada. Então, a porcentagem média, ela não diz mais respeito à profundidade, ele vai considerar a contribuição de toda a camada para a definição do recalque. Então, se eu pegar qual vai ser o recalque, vai ser a soma dessa área dividido pela área total, pela soma da área total. E essa solução, né, ela é dada em função de uma equação que também pode ser desenhada graficamente. Então, vamos olhar como que é esse desenho. Aqui estão aparecendo 3 curvas. Então, vamos olhar só para a curva número 1. Tá? Então, aqui, é difícil fazer isso. Mas, vamos olhar para essa curva aqui, número 1. Essa curva número 1, peraí. Tá aqui. Essa é a curva número 1. Então, nessa curva número 1, ela está mostrando para a gente o quê? Qual é o resultado dessa integral? Então, ela está dizendo que a porcentagem média de adensamento, quer dizer, a soma da contribuição de toda a camada, num determinado tempo, vai ter um determinado valor. Então, se a gente pegar, por exemplo, num fator tempo de 0,1,
A porcentagem média foi 0,35. Então, 35% corresponde a toda essa área. Então, 35% de toda a área já se transferiu para a mola. Então, nesse instante, 35% já se transferiu para a mola. Então, nesse instante, 35% do recalque total aconteceu. Então, essa solução, ela permite que a gente responda a pergunta: qual é o recalque num determinado instante? Então, num determinado instante, eu calculo o fator tempo daquele instante, né? Então, eu tenho, daqui a 1 ano, eu multiplico por CV, dividido pelo comprimento de drenagem, e calculei aqui 0,1. Então, daqui a 1 ano, 35% da dissipação já aconteceu em toda a camada. Então, o recalque daqui a 1 ano é 35% do recalque total. Então, essa é a solução que a gente estava procurando. Essa é a resposta à pergunta que a gente estava procurando. Então, vamos examinar um pouquinho melhor essa figura, né? Eu tenho essa solução, e essa solução aqui, né, varia. Eu tenho 3 gráficos aqui diferentes, né, 3 curvas diferentes, e aqui tem a curva 2, a curva 1 e a curva 3, né? E aqui a curva 1, 2 e 3. O que significa 1, 2 e 3? Então, aqui a gente tem 1, 1 e 1, 2 e 3. Então, isso aqui que vai dizer para a gente qual é a curva que a gente tem que usar. E o que é isso aqui? Isso aqui é o ΔU inicial. Qual é o nosso excesso inicial de poropressão? Bom, para os nossos carregamentos infinitos, se eu tiver drenagem no topo, drenagem na base, eu represento dessa forma, e o ΔU inicial num carregamento infinito, ele é constante com a profundidade. Então, nessa situação, eu vou usar a curva 1. Se por acaso a camada tiver drenagem simples, quer dizer, eu tenho drenagem no topo, não tenho drenagem na base, e o ΔU for constante com a profundidade, eu uso a curva 1. Se a condição de drenagem for sempre dupla, né? Topo e base, mas o excesso de poropressão não for constante, ele variar com a profundidade, dessa maneira ou dessa maneira, eu uso a curva 1. Eu vou usar a curva 2 e a curva 3 nessas condições aqui. Para os nossos problemas aqui, eles basicamente a gente vai usar a curva 1, tá? Então, a gente dificilmente a gente vai usar a curva 2 ou a curva 3, tá? Então, o que ele aqui está mostrando assim? Bom, então o excesso de poropressão, ele vai sendo dissipado, né, ao longo da profundidade. Se eu somar a dissipação em determinados tempos, eu vou ter uma curva dessa com essa forma aqui. Aí a pergunta é: quando que acaba o recalque? Então, vai acabar o recalque quando toda a dissipação acontecer, né? Quando isso aqui for 0, quando isso aqui, né, for 100%. A área, quando essa área corresponder a toda a área aqui. Quando é que o excesso, então vai ser 100%, então essa porcentagem seria de 100%, e quando a gente olha para a solução, essa solução,
ela tem uma assíntota, isso é, ela não tem solução para 100%. E aí? Então, eu não posso dizer quando é que acaba o recalque? Então, a gente lembra o quê? O recalque, ele é mais rápido no início e depois ele vai diminuindo, né? A velocidade dele vai diminuindo, ele vai ficando quase horizontal. Então, qualquer tempo para a gente, no final do processo, já basta, já pode ser considerado ok. Então, por exemplo, eu posso dizer que, eu vou dizer que todo o recalque aconteceu se 95% da dissipação total aconteceu. Tá? Então, se para 95% disso aqui, o fator tempo é 1,13. Eu posso também, se eu quiser, eu posso dizer, não, eu vou dizer que é para 90% de dissipação, praticamente tudo já foi dissipado, todo o excesso de poro-pressão já foi transferido para a mola, eu vou considerar 90%. Então o fator tempo para 90% vai ser outro, vai ser menor do que esse. Tá certo? Então, esse resultado dá para a gente o fim, né? O que a gente quer saber? Eu quero saber como é que o recalque evolui ao longo do tempo. Aqui tem duas expressõezinhas, né, que a gente pode usar caso a gente não queira tirar o resultado gráfico, né? Então, como não existe uma função ideal para representar essa curva 1, então, a gente tem aqui, olha, se a porcentagem de adensamento for menor do que 60%, então, nesse trecho até 60%, eu posso usar essa expressão aqui. Para porcentagens maiores que 60%, aí tem uma outra expressão que ajuda a gente a determinar analiticamente, tá? Mas a gente pode usar o processo gráfico para a determinação dessa porcentagem média de adensamento. Por fim, aqui tem um exemplo, né? Quando é que eu posso ter a poropressão variando com a profundidade? A poropressão inicial. Então, aqui é um exemplo em que a gente usa um processo de bombeamento para variar a poropressão, né? Então, então a ideia do problema é o seguinte: eu coloquei um piezômetro e esse piezômetro indicou um artesianismo, isso é, quando a gente furou nessa posição, a água subiu 6 metros acima do nível do terreno. Então, se a gente coloca um piezômetro, eu já sei qual é o valor da poropressão nesse ponto. Então, nesse caso, né, se a gente pegar 8, 10, 12 mais 6, 18, né, eu posso dizer que a poropressão aqui é 180 kPa. Então, a poropressão é 180 kPa. Então, isso aqui é a distribuição de poropressão. No nível d'água, a poropressão é 0. Então, aqui a poropressão é 0. Então, eu tenho dois materiais, eu tenho uma areia e uma argila, e aí eu resolvo esse problema de fluxo, como a permeabilidade da areia é muito maior do que a permeabilidade da argila, então eu posso tanto usar a série, né, a permeabilidade daqui e usar a continuidade de vazão, ou eu já posso, vamos dizer, simplificar dizendo, olha, a areia é muito permeável. Então, a distribuição de poropressão aqui é linear, normal, e a perda de carga, né, todo o processo de fluxo vai acontecer na argila. Então, aqui a gente veio com uma distribuição normal e todo o processo de fluxo vai ocorrer na argila, como é um fluxo unidimensional,
a solução é uma reta e aqui tem a distribuição inicial de poro-pressão com artesianismo. Aí a ideia é que a gente vá fazer um bombeamento e diminuir esse artesianismo para 3 metros. Ao invés da água subir 6 metros, a ideia é que a gente faça um bombeamento e a pressão diminua em 3 metros. Né? Então, o que vai acontecer? Na hora que eu colocar um processo, né, um sistema de bomba tirando a água daqui, eu vou reduzir a pressão de água, né, em 3 vezes 10, que é o peso específico da água, em 30. Então, eu vou reduzir para 150 kPa. E ao longo do tempo, né, o que vai acontecer? Eu forcei que a pressão daqui fosse 150, a pressão de água aqui se manteve 20 kPa, então toda essa parte achurada passou a representar um desequilíbrio, um excesso de poro-pressão. Então, aqui eu tenho uma situação em que o excesso de poro-pressão é triangular. E aí, se esse excesso de poro-pressão é triangular, né? Se eu tenho areia em cima e areia embaixo, eu tenho um excesso de poro-pressão que é triangular, areia em cima e areia embaixo. Eu posso usar a curva 1 para calcular a porcentagem média, mas eu não posso usar as isócronas de um excesso constante com a profundidade. Então, aqui, se o excesso inicial era triangular, o que acontece ao longo do tempo? Se a drenagem é livre na base e no topo, né, a gente vai ter as curvas que vão tendo essa cara aqui. Então, essas curvas, né, essa solução, né, vai ter de ser usada para esse tipo de problema. Então, aqui tem as porcentagens de adensamento em função da profundidade, né, do fator de profundidade ao longo do tempo. Aqui estão as porcentagens de adensamento para esse problema em que o excesso inicial é triangular. A gente usaria essa solução para calcular ao longo da profundidade e usaria a mesma solução da curva 1, né? Que também vale para esse tipo de problema, tá? Então, eu acho que com isso a gente vai parar por aqui e a gente vai depois para um outro capítulo que é a parte dos ensaios de laboratório, tá bom? Mais uma vez eu lembro a vocês, não deixem de ler, não deixem de fazer os exercícios. Agora vocês já podem fazer todos os exercícios que dizem respeito a calcular o recalque e como que o recalque evolui ao longo do tempo. E a gente, então, se tiver qualquer dúvida, é só falar, tá bom? Até mais!